Sejam todos muito bem-vindos, né? O nosso grupo de oração está de portas abertas e Jesus espera por vocês. Vamos cantar todos juntos? Mas vocês vão aprender com a gente, tá? A coreografia tudo certinho, tá? A coreografia a Ludmilla ensaiou, tá observando? Então só música nova, só sucesso, que vira assim, ó. Vamos ver se vocês sabem. Não sei a letra, tá aqui, ó. Se as águas uma maravilha quiserem. Vocês conhecem?
forte aí que o vizinho tem que escutar. Eu. Não escutou. Aí você vai falar seu nome, tá bom? Vamos falar junto? Creio nas promessas de Deus para a minha vida. Pode ser mais forte. Eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Vamos cantar juntos isso. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Creio sim. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel, se sou fiel, Ele me confiará mais. Se sou fiel, meus braços guiará. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Se sou fiel, os meus braços guiará. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Se sou fiel, os meus passos guiará. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Se sou eu creio no poder de Deus. Vamos cantar juntos. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder do meu Senhor. Eu creio no poder. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder do meu Senhor. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Se sou fiel, meus passos guiará. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Se sou fiel, os meus passos guiará. Levante seus braços junto comigo. Vamos pedir para que o Senhor Jesus nos fortaleça e nos dê força para ser fiel nesse pouco que Ele tem nos confiado. Ser fiel cada vez mais no pouco que Ele tem nos confiado, no pouco que Ele tem nos dado. Vamos pedir para que Ele derrame o Seu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre esse nosso pouco. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ser cada vez mais fiel no pouco que temos. Para que o Senhor Jesus possa nos confiar cada vez mais e mais. Senhor Jesus, nós nos colocamos à Sua disposição. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, Senhor Jesus, para que o Senhor possa reinar com o Seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Venha reinar com a Sua graça, com a Sua misericórdia. Esse povo
faz presente, Senhor Jesus, aqui no meu coração, na minha casa. Nós sabemos que podemos ser muito mais, Senhor Jesus, mais fiéis. O Senhor pode confiar muito, muito mais e mais em nós, Senhor Jesus. Venha derramar sobre nós o Seu Espírito Santo de amor, o Seu Espírito Santo de misericórdia, consolador. Venha incendiar o nosso coração, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Venha incendiar a nossa alma. Venha em encontro, Senhor Jesus, com o Teu Espírito Santo ao meu coração. Eu abro as portas do meu coração para que Tu faça moradas, para que Tu reines. Senhor Jesus, venha fazer morada no meu trabalho, venha fazer morada na minha casa. Espírito Santo, venha ser o alicerce da minha família. Venha, Senhor Jesus, no fundo do nosso coração. Venha tocar, Senhor Jesus, no fundo da nossa alma, do nosso ser, Senhor Jesus. Esse coração que muitas vezes se encontra angustiado, Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor Jesus, que muitas vezes caímos, pecamos. Nosso coração fica ferido, manchado pelo pecado, Senhor Jesus. Sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Envia a Sua misericórdia, Senhor Jesus, para restaurar esse nosso coração, para transbordar a nossa alma, o nosso ser. Oh Espírito Santo de Deus, venha consolar os corações que necessitam ser consolados. Venha dar força aos corações que precisam, Senhor Jesus. Jesus, derramar alegria nos corações que estão angustiados, nos corações que muitas vezes se encontram derrotados, Senhor Jesus. Mas com a Tua palavra, com o Teu Espírito, Senhor Jesus, venha reanimar, venha reacender a chama do Teu amor, a chama do Teu Espírito. Vai levantando o seu clamor na oração do Espírito Santo. Venha batizar com Teu fogo, Espírito Santo, aqueles que precisam ser batizados pelo poder da Tua palavra. Venha batizar com fogo. Venha batizar com o Teu Espírito Santo. Todos aqueles que anseiam. Preciso de Ti, Espírito de Deus. Preciso de Ti, Espírito de Deus. Preciso de Ti, Espírito de Deus. Preciso de
esposa, sobre os seus filhos. Clama o Espírito Santo de Deus para aquele que não pôde estar aqui nessa noite. Com o poder da nossa oração podemos sim. Tudo pode ser mudado quando oramos. Pelo poder da nossa oração, da nossa fé, da nossa crença. Venha, Senhor Jesus, visitar a minha casa, a minha família. Venha visitar, Senhor Jesus, os quatro cantos, Senhor Jesus, da minha casa. Pegando o seu Espírito Santo, Senhor Jesus. Envie os seus anjos, Senhor Jesus, para que proteja, Senhor Jesus, a minha casa, a minha família. Venha, Senhor Jesus, com o seu Espírito, o seu alicerce da minha família. Ser o alicerce do meu matrimônio, do meu casamento. Venha ser a base, Senhor Jesus, para que eu possa me apoiar. Para que eu possa buscar, Senhor Jesus, cada vez mais essa solução, a sua misericórdia sobre a minha família. Venha, Senhor Jesus, atender cada necessidade de cada coração, Senhor Jesus. O Senhor conhece, Senhor Jesus, cada pedido, cada coração, cada alma, Senhor Jesus. Venha agir com o teu poder sobre a nossa vida. Traga a sua misericórdia infinita, Senhor Jesus, para a minha família, para a minha casa, para os meus filhos, esposa, esposo. Traga paz, harmonia, amor, esperança. Muito grande, uma ferida que transborda o sangue. Vejo claramente esse coração. O Senhor Jesus toca com a sua mão agora nesse coração ferido, nesse coração despedaçado que chegou aqui nessa noite. O Senhor Jesus cicatrizará essa ferida que foi aberta. O Senhor Jesus te dará força para que você possa perdoar. O Senhor Jesus te dará força para que você possa perdoar. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje o Espírito Santo visitou o teu coração. O Espírito Santo de Deus que foi derramado aqui hoje, ele veio visitar cada um que está aqui. Ele visitou o teu coração angustiado, ele visitou o teu coração ferido. O Espírito Santo está em você. Que
você possa transmitir esse Espírito Santo lá fora, quando você sair hoje nesse grupo de oração. Lá na tua casa, o Espírito Santo visitou muitas casas aqui, muitas famílias. O Espírito Santo te convidou. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você é templo do Espírito Santo. Amém? E aplaude o Espírito Santo de Deus. Amém? E olhando para Nossa Senhora agora, Nossa Senhora que é a esposa do Espírito Santo, Nossa Senhora que é a prova de tudo aquilo que nós vivemos neste mundo. Nesse mundo que está dilacerado por tantas coisas ruins, por tantas coisas mal. Mas Nossa Senhora hoje, ela quer dissipar esse mal. Nossa Senhora hoje veio porque ela já pisou na cabeça da serpente. Nossa Senhora está aqui agora para acolher o teu pedido. Que você possa estender a sua mão aqui para Nossa Senhora de Fátima, que leva o título dessa capela. Que ela agora passa na tua frente. Que ela agora carregue todos os teus pedidos, as tuas orações. Vai fazendo o teu pedido. Vai abrindo o teu coração. Fala com a mãe, porque ela é a nossa mãe e a mãe de Jesus. Ela está aqui para te ouvir. E a hora que ela chegar perto de Jesus, Jesus vai olhar para ela e vai dizer sim, 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 como já foi proclamado nesse grupo de oração. A tua intenção e o teu pedido. Nossa Senhora guarda todas as coisas em seu coração, porque ela é esposa do Espírito Santo. Que agora Nossa Senhora possa estar intercedendo por você. Eu entrego nos braços de Nossa Senhora hoje a Ana Isabel, Nossa Senhora, que foi dar a luz ao filhinho dela. Que seja feita a vontade do teu filho Jesus, nessa criança que vai nascer. Porque essa criança já vem consagrada no teu ventre, Nossa Senhora. No ventre dela, nós já consagramos a Senhora, Mãe querida, como salvadora desta criança, Nossa Senhora. Nos teus braços hoje eu entrego a Dona Felicidade, que está precisando de ti, Nossa Senhora. Que a Senhora possa ir lá onde ela estiver neste momento, entregar ela para o teu filho Jesus, para que seja feita a vontade dele. Eu entrego o Franklin também, que está precisando de ti nesse dia, da tua visita e do teu coração que é grande, Nossa Senhora. Para a Senhora, Mãe querida e Mãe amada, eu entrego esse grupo de oração. Eu entrego toda essa semana que vai ser pregado sobre tudo que a Senhora já sabe, Mãe querida, que vem assolando os teus filhos, as famílias. E aqui eu entrego hoje, Mãe querida e Mãe amada, no teu colo, no teu manto sagrado, Nossa Senhora. Que a Senhora acolha todos os pedidos que estão dentro dessa caixinha de oração, Nossa Senhora. Que a Senhora possa agora entregar para o teu filho Jesus cada pedido, cada nome que está aqui, cada súplica, Mãe querida, que cada um dos teus filhos colocou aqui, confiando na tua poderosa intercessão de Mãe. Obrigada, Nossa Senhora, porque eu sinto a tua presença aqui, passeando nesses bancos, em cada coração que está entregando agora a tua oração, e a Senhora está acolhendo com o teu coração que é grande e é misericordioso. Muito obrigada, Mãe querida e Mãe amada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar juntos. Estenda sua mão. Vamos cantar. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver o escolhido. Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida, a nova vida.
Vamos, convidar o Carlinhos, que já chegou com a sua equipe, com os rapazes, que nós possamos agora, da onde você está, estender as mãos sobre ele, sobre cada um dele que veio com ele, esses rapazes, que vive lá nessa comunidade, Senhor Jesus. Essa comunidade que chama Novo Sinai, Senhor Jesus. Que o Senhor agora, Senhor Jesus, possa vir em auxílio do Carlinho, ele que vai pregar com toda a tua autoridade, Jesus. Que o Senhor derrama sobre ele agora o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. A tua luz, Senhor Jesus, sobre ele, Senhor. Essa comunidade, Senhor, que um dia o Senhor confiou a ele, Senhor. Ele que está aqui, ele que disse sim para ti hoje, Senhor Jesus. Que ele possa agora ser lavado, ser purificado pela ação do teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Nós te pedimos isso. E muito obrigado pelo dom da vida dele, por ele estar aqui conosco hoje, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sentar. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vocês vão dizer, ouvir em mim, vamos lá? Ouvir em mim, Espírito Santo, vinde, ouvir em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, de transformar, vem incendiar, faz fogo no céu neste lugar, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma. Quero ouvir. Incendeia minha alma, Senhor. Para terminar agora, a minha oração e a tua oração. Espírito Santo, vinde, falar em mim, você nos ouvir. Espírito Santo, vinde, ouvir em mim. Ótimo. Bom, eu já tive aqui uma vez, eu estava lembrando, um dia inclusive estava um frio danado. Tinha alguém aqui que estava aqui ou não? Tauan? Corre, corre, corre. E acho que foi até ali fora, né? Foi numa época dessa. Então, alguns já me conhecem, outros não apresentam mais ou menos. Eu sou de Valentim Gentil, me chamo José Carlos, mas o pessoal me conhece por Carlinhos Marques. Estou ligado na comunidade de São Sebastião, de Valentim Gentil. E o meu trabalho hoje mais intenso, a dedicação nossa mais direta, é na casa de recuperação que a gente criou. E agora em fevereiro, exatamente dia 15 de fevereiro, fez 10 anos. No dia 26 de fevereiro, aliás, 10 anos que a gente criou a comunidade terapêutica Novo Sinai, que é para acolher pessoas com problema de dependência química. Até aí, nada de novo, né? Aliás, nesses 10 anos, o que veio pipocando de casas de recuperação, talvez até uma proporção menor do que a necessidade, porque eu não sei se está na via diferente de outros lugares que a gente passa, mas infelizmente o problema da droga só tem aumentado e muito.
E de repente, num grupo de oração, eu quero confessar para vocês que eu até fiquei positivamente surpreso, né, com essa animação de vocês, com a qualidade da música, de verdade mesmo. A gente, né, eu acho que para Deus tem que ter essa qualidade mesmo, essa empolgação. Mas, de repente, esse tema, muitos podem se achar que seja desprezível na sua vida. Por quê? Porque de repente nós não tenhamos aqui nenhuma pessoa que use droga. Tem de todos que não tiveram essa experiência. De repente não temos nenhuma mãe de dependente, ou tia, ou irmão, etc. Mas nós temos, ou esperamos que tenhamos, pessoas que tenham um propósito cristão. E o propósito cristão é justamente restabelecer a verdade, restabelecer a vida àqueles que perderam, independente se estejam dentro da nossa casa ou fora. E a sociedade, no geral, isso eu tenho a convicção de estar falando com cristãos, mas a sociedade em geral, ela é extremamente refratária à ideia de se tocar no assunto de droga. Em primeiro lugar, porque a sociedade financia o uso de drogas. Em segundo lugar, porque as pessoas ainda não conseguiram desassociar os efeitos de drogas lícitas e drogas ilícitas. As pessoas acham que drogas é só as ilícitas. E aí nós poderíamos conversar um dia inteiro sobre droga lícita, que é extremamente danosa e é a porta aberta para a entrada das outras drogas. Bom, a sociedade talvez tenha toda essa rejeição ao assunto, mas nós cristãos não podemos ter. Nós devemos e temos a obrigação de nos sentir responsáveis por esse problema, porque há 10 anos a gente criou essa casa dentro de uma propriedade minha, são 7 alqueires, que era uma chácara que eu tinha comprado há 15 anos atrás, com um propósito completamente diferente. Ali ia ser uma área de lazer para os funcionários da nossa empresa, e Deus quis esse fim para lá. E eu quero dizer para vocês que eu nunca coloquei um cigarro na boca. Não sei que gosto tem usar o crack, usar cocaína. Nunca lembro de ter ficado embriagado. Mas essa missão caiu no meu colo. E eu me sinto hoje na responsabilidade de partilhar com vocês e que vocês também assumam isso. Porque é muito fácil acusar, é muito fácil dizer que existe uma sociedade vazia. Esse é um termo muito dito, né? Os jovens estão extremamente vazios, e tem uma resposta muito clara para isso. E se você sair daqui já com essa determinação em reverter esse processo de vazio dos jovens, eu já fico satisfeito. Se você entender que existem jovens vazios, porque existem poucos cristãos que transbordam, porque nós não estamos transbordando o suficiente para encher as crianças e os jovens. E olha, que eu saio bastante falando em escolas, eventos. Infelizmente está complicado, é muito complicado mesmo essa relação. Os jovens realmente estão cada vez mais vazios, mas a culpa não é deles. A culpa é nossa de não estarmos enchendo-os suficientemente. Nós não estamos nem conseguindo nos encher. Como que nós vamos cobrar que os outros, que eles estejam cheios? Precisamos encher a ponto de nos transbordar para encher-os também. Estou lembrando de uma historinha muito interessante, peculiar para esse nosso assunto. Vou tentar ser rápido nela, mas para remeter a gente já nesse compromisso. Diz que uma vez tinham 2 pescadores na beira do rio, não sei se vocês conhecem, e eles estavam pescando e de repente, do nada, na correnteza ali, passa na frente deles uma criança se afogando.
E um olha para o outro, olha lá uma criança, os dois pularam dentro da água e conseguiram resgatar aquela criança. Tiraram aquela criança da água. E ali, meio sem entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo ali com aquela criança, enxugando a criança, eles olham na correnteza e, para surpresa dele, duas crianças vinham descendo, se afogando na correnteza. E eles pularam ali e tal, os dois, mas infelizmente eles conseguiram salvar uma só. A outra passou direto e infelizmente perdeu a vida. E eles, com as duas crianças ali, sem entender, sem saber o que fazer com aquela terceira, eles olham para o rio, 3 crianças vêm descendo, se batendo, se afogando, e um pula imediatamente na água. E na hora que ele está nadando em direção àquelas 3 crianças, ele olha, e aquele amigo dele, que estava lá, pescando junto, não pulou na água. E ele, fulano, você não vai vir, me ajuda a salvar. E aquele que ficou lá no barranco deu a resposta, que tem que ser o nosso caminho, tem que ser o nosso norte hoje, nesse nosso papo. Ele disse assim: vai, tenta salvar elas aí, porque eu vou subir para ver quem está jogando as crianças no rio. E aí, é a pergunta que nós precisamos fazer. Nós vamos criar casa de recuperação? Vamos? Para conseguir recuperar 30% das pessoas que passam por lá, 35%. Infelizmente essa é a média. Não é a média da minha casa, não, da nossa casa. É a média nacional. A nossa você consegue ser um pouco mais alta até. Mas antes disso, vamos criar essas casas, vamos acolher, vamos fazer o que for preciso. Mas antes, nós precisamos saber e identificar o que é e quem é que está jogando as pessoas nas drogas. Você tem alguma resposta? Eu tenho algumas. Eu tenho certeza que você também tem. Primeira, é a descaracterização do que o ser humano é com relação ao que ele acha que ele é, mas também do que os outros acham, que nós achamos que eles são. Parece complicado, mas não. Se você pegar a sua Bíblia, não precisa pegar não, é muito fácil de guardar, Gênesis 1, 26, 27, se não me engano. Tem uma passagem que quase todo lugar que eu vou eu gosto de citar, porque é o momento da criação em Gênesis, onde estavam ali reunidos, provavelmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, contemplando toda a criação. E foi o momento que eles foram criar o homem, o ser humano. E eu imagino que, fantasia talvez da minha cabeça, mas imaginando as 3 pessoas como se elas pudessem conversar entre si e dissessem: agora nós vamos fazer um ser para habitar nesse lugar, nós vamos fazer um ser para desfrutar de toda essa beleza, nós vamos fazer um ser para cuidar de tudo isso que nós criamos. Que jeito vai ser? Aí, isso tudo viaja da minha cabeça. Aí de repente Jesus olha para Deus assim: vamos fazer um ser que voa, talvez? Ou vamos fazer um ser com asa, com escama? Ou vamos fazer um ser que nada? Aí, dos 3, até eu imagino que seja o Espírito Santo, deu a brilhante ideia: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Puxa vida, você tem noção do que é isso? É um simples versículo que nos dá claramente o que eu sou, o que você é, o que aquelas pessoas que estão aqui na Fundação Casa, que um dia eu fui falar com os meninos aqui, né? Tem, não tem? Aqueles que estão na outra cadeia, aqueles que estão na nossa casa, estão nas outras casas, o que eles são? Imagem e semelhança de Deus. Gente, isso é impressionante. Isso é tudo. A partir do momento que eu entendo isso, que eu olho para uma pessoa e enxergo nela imagem e semelhança de Deus, e que eu olho no espelho e enxergo a imagem e semelhança de Deus, eu me construo de uma segurança, de uma certeza de que aquilo que está acontecendo com aquela pessoa é
extremamente passageiro e precisa ser passageiro. Aquilo não é projeto de Deus. Vamos imaginar, aqui tem uma mesa provavelmente. Um carpinteiro fez essa mesa. Mas quando ele foi fazer, vamos imaginar que ele tenha visto uma outra mesa semelhante. E quando ele foi construir essa mesa aqui, foi fabricar essa mesa, ele pensou: eu vou fazer essa mesa parecida com uma mesa que eu vi lá na outra igreja, ou que eu vi lá em tal casa. Quando Deus foi me fazer, quando Deus foi te fazer, ele olhou para ele mesmo e disse: eu vou fazer da mesma forma que eu. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Olha só. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Nós não conseguimos muitas vezes ir a mais do que o nosso olhar alcança. E o nosso olhar, a nossa visão realmente. Eu preciso ir além do que o meu olhar alcança. Nosso olhar para o próximo está cada vez mais rápido, está cada vez mais depressa. E eu olho e eu crio um conceito. Esse eu identifico como um primeiro problema. As pessoas perderam a noção do seu valor. Entendeu isso? As pessoas perderam a noção do seu valor e automaticamente perderam a noção do valor do próximo. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Não acaba. Acho que essa é a postura do cristão. Você consegue imaginar que se a gente entender isso, nós estamos cumprindo, seguindo, obedecendo o mandamento maior, que é amar o próximo do jeito que Deus ama. Mas a gente olha muito rápido para as pessoas. Na hora que eu cheguei aqui, as pessoas que não me conheceram, de repente, não precisa falar, mas eu tenho certeza, porque de repente eu fiz também isso com vocês. Vai falar que não houve um julgamento em mim, nos meninos. A gente olha muito rápido para as pessoas. E isso está fazendo com que a gente não enxergue essa grandeza que existe muito mais do olhar. Primeira parte é isso. Restabeleça o teu conceito em relação ao outro. Restabeleça o teu conceito em relação a você mesmo. Você não é pouca coisa, não. Aqueles meninos que estão jogados lá agora não são pouca coisa, não. Porque nós vamos dar conta disso, porque são exatamente imagem e semelhança a nós. Como nós e nós imagem e semelhança de Deus. Outro dia, bateu na minha porta lá em casa. Isso, para vocês terem ideia, era o dia do jogo do Brasil, da Alemanha. Mas não estava ainda nem 5-1, nem 4-1, a coisa não estava perdida ainda. Tocou a campainha de casa, na casa do meu pai, e aí alguém foi atender, eu só ouvi: o Carlinhos está aí. Eu falei: não, agora é hora do jogo. Mas era uma pessoa precisando de ajuda naquele momento. Ela escolheu um horário bem complicado na hora do jogo, mas eu bati o olho e lembrei daquela passagem que não cita: eu estive drogado, eu estive bêbado e me acolheste, mas cita: eu estive com fome, estive nu, estive preso. E talvez não foi citado porque a droga não era o problema que é hoje. E aí aquela pessoa precisava daquele momento, e talvez
eu não o atendendo, eu correria o risco de um dia chegar diante de Jesus e dizer assim: eu estive drogado e você não me acolheu. Eu estive bêbado e você virou as costas para mim. Acrescente isso naquele versículo, sem medo nenhum. Eu posso dizer para você: acrescente, porque você vai conseguir aí estar enxergando a semelhança de Deus no próximo. Uma coisa que as pessoas estão cada vez mais voltadas, preste atenção nessa frase, é ao culto do vazio. O que é o culto do vazio? Vai fazer todo sentido para vocês. Ó, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu imagino que eu estou conversando com pessoas que vão sair daqui e vão arregaçar as mangas para ajudar as pessoas que estão com esse tipo de problema. Eu proclamo que aqui dentro vai sair pessoas que vão ser motivo de recuperação de alguma pessoa. Você está lembrando de alguém? Alguém vai bater na sua porta hoje, amanhã, depois da manhã, o mês que vem. E você vai lembrar dessa palavra e você vai acolher. Por isso, usando essa minha fala com vocês, eu não imagino estar conversando com pessoas que tenham um problema diretamente. Eu estou conversando com cristãos que estão dispostos a se doar para quem tem um problema. Não estou errado, né? Não, lógico. As pessoas estão cada vez mais cultivando o vazio. E vai fazer todo sentido o que eu vou dizer agora para vocês. Porque uma definição do que é a droga, e aqui eu trouxe 4 meninos aqui junto comigo, o Tauan, o Éder, o Bruno e o N, que estão lá na casa junto com a gente. E como o assunto era esse, o que coube na caminhonete eu trouxe. O N, inclusive, vai dar uma palavrinha para vocês. Está 1 ano e 2 meses sóbrio, trabalhando na cidade, já comprou uma moto, né? Vai trabalhar com a sua moto. Quem chegou sem nada na mão? Esse é o perfil das pessoas que passam por lá. As pessoas que usam droga, as pessoas que bebem, as pessoas que estão presas, elas não têm chifre, não têm rabo, não têm asa. É igual eu, igual você, igual eles. Não tem diferença nenhuma. Talvez a diferença seja aqui a grande maioria das pessoas estão cada vez mais focadas, infelizmente, ao culto. Presta atenção nessa frase: ao culto do vazio, ao culto do nada. O que quer dizer isso? De acordo com a ciência, eu não gosto muito de usar isso, mas acho que é importante também, mas de acordo com a ciência, a droga, ela atua no sistema compensatório do cérebro. Então, o que é sistema compensatório? Ele vem compensar algo que eu não tenho. Fácil de entender. A droga vai lá compensar aquilo que eu não tenho. Gente, se nós concordamos com a ideia de que cada vez mais a humanidade está cultivando o nada, cada vez mais eu preciso de algo para compensar. A droga, ela não é uma novidade para a humanidade, sabia disso? Você sabe quando nós temos notícias do primeiro uso de drogas? Há 6.000 anos antes de Cristo. Há 8.000 anos atrás. Há 8.000 anos atrás existem registros de uso de droga, drogas líquidas. A Bíblia mesmo, quando ela fala bebida forte, na hora que você lê bebida forte, fala do vinho, da bebida forte, está se remetendo à ideia de algo que muda o comportamento. Agora, a bebida, a droga, ela não é algo novo. Mas por que ela tomou essa dimensão e está tomando essa dimensão nos últimos 20 anos? Sabe por quê? E foi uma descoberta até minha, recente. Eu fui convidado para fazer uma palestra no Congresso Nacional de Dependência Química. E o meu tema, olha só, o meu tema era a mídia e as drogas. E eu fiquei, poxa, eu tive que estudar um pouco sobre isso. Se fosse para falar ali do que eu vivo no dia a dia, era uma coisa, mas a mídia e as drogas. E eu descobri uma coisa. Foi quando eu descobri isso
que a droga já existia há 8.000 anos atrás, mas ela se tornou um baita de um problema quando ela se tornou mercadoria. E o que é uma mercadoria? É algo que eu dou para você a troco do seu dinheiro. As pessoas estão precisando comprar algo para repor o seu vazio. Entendeu? A droga, ela veio de encontro com uma carência da humanidade. Quando a gente diz droga, nós não estamos só dizendo as drogas ilícitas no caso do álcool, mas também a medicação. O Brasil é o segundo maior país consumidor de psicotrópico do mundo, só perto dos Estados Unidos. Do que vem isso? Vem exatamente do vazio que nós estamos cultuando, do vazio que a gente acusa a juventude de ter, mas que nós ouvimos agora e conversamos juntos que eles só estão vazios porque nós não estamos transbordando. Nós estamos deixando as pessoas se preencherem de nada. Tem um raciocínio que eu também acho bastante interessante de colocar. E aqui a gente está numa faixa etária que vai entender bem isso que eu vou dizer. Quem já não ouviu aquele ditado, ou aquela expressão, que dizia que antigamente as pessoas, elas se importavam em ser, e agora elas estão mais preocupadas em... Então, mas isso é muito simples. Se a gente for nortear o nosso raciocínio só em cima disso, não vai fechar o que eu estou querendo deixar com vocês no vazio. Sabe por quê? Porque de uma certa forma o ter preenche o vazio. Se eu tiver uma família alicerçada, se eu tiver, é ter, porque o ter não é só as coisas materiais. Nós precisamos ter algumas coisas, precisamos ter uma fé verdadeira naquilo que eu canto, naquilo que eu prego. Preciso ter também. Então não está tão completamente errado. O problema é o seguinte: que nós estamos vivendo uma geração, isso você vai identificar com muita clareza, que não está muito preocupada mais em ter, em ser. Ser, nem pensar. Ter, se der para ter, ótimo. Se der para mim ter, ótimo. Mas está fluindo, está borbulhando, está no nosso meio uma geração que se contenta simplesmente em aparentar. Você percebeu a diferença? Porque eu aparentando, eu posso aparentar a minha fé, eu posso aparentar que a minha família é uma família constituída de forma onde as pessoas se ajudam mutuamente, etc, etc. Nós estamos vivendo a era da mentira. Isso é muito preocupante, porque o aparentar é uma mentira. Aparenta que é, mas nem sempre é. E se a gente fosse um pouco mais profundo nisso, dizendo que a aparência é uma mentira, eu começo a entender, me remete a entender que quem está dominando é o pai da mentira. E aí fica muito mais complicada a situação. Para pensar se isso que eu estou dizendo faz ou não faz sentido. A juventude está cada vez mais se preocupando em aparentar. Ela não está muito preocupada em aprender na escola. Ela está a aparentar que ela foi na escola. Gente, as igrejas estão assim, de pessoas que aparentam fé, de pessoas que cantam bonito, que erguem a mão e papapá, e louva tal, mas por dentro é podre. Mas a aparência vem sustentando. O problema é o seguinte, eu trouxe isso para o nosso caso, no caso da igreja e tal. O problema é que a aparência
eu consigo aparentar para ela, para ele, para ele, para ela, para ela, para ela, mas eu não consigo aparentar para mim mesmo. E na hora que eu me deparo com essa mentira que eu estou contando para os outros, e automaticamente eu estou tentando contar para mim, na hora que eu me deparo com essa mentira, ela me cria um grande vazio. E a gente disse ali atrás que a droga vem compensar alguma coisa. Puxa, essa é a segunda explicação. Nós estamos vivendo uma geração entediada. E eu não estou sendo pessimista, eu não estou sendo hipócrita, não, eu estou sendo realista. Eu imagino que os meninos aqui também, mas a gente estuda música e tem, assim, gosto é uma coisa relativa, mas é complicado a gente ver que determinados tipos de música vem crescendo. Existe, eu não vou citar nome para não criar polêmica, mas existe alguns tipos de músicas que elas são duas batidas, mais ou menos isso. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Isso comprovadamente, isso não são cristãos que estão dizendo, não são donos de casa de recuperação, não são médicos que estão dizendo. Isso é as pessoas que estudaram isso, chegaram à conclusão que esse tipo de música deprime. E existe uma intenção por trás em deprimir você, em deprimir o teu filho, em deprimir o seu sobrinho, o seu irmão. Porque ele deprimido causa um vazio. E causando um vazio, ele vai procurar algo que supra esse vazio. E hoje tem para se oferecer vendido, que se tornou mercadoria, a droga. Não é difícil de se entender a procura das pessoas pela droga. Eu preciso de procurar algo que me tire esse vazio. Eu preciso de achar algo. E aí, de repente, nós não estamos conseguindo oferecer. E chega a droga e acaba oferecendo. Eu trouxe aqui, Henrique, chega aqui, mas traz aquele cartaz junto com você. Esse menino, ele autorizou, já pega o microfone para você conversando comigo. Ele autorizou fazer isso aqui, faz uns 5 anos, mais ou menos 4 a 5 anos que ele passou lá na nossa casa, e ele me mandou por e-mail isso aqui, não desse jeito que a gente fez aqui, mas ele me mandou, ele me mandou por e-mail, aí na hora eu liguei para ele e falei assim, você precisa me autorizar eu fazer isso aí, fazer um banner e levar nos lugares que fosse possível. Ele chama Tiago, e ele fez uma foto dele, o dia que ele chegou na comunidade e o dia que ele saiu. Dá para ver, né? Bem? Sabe o que acontece? Quando eu disse lá que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, eu fico imaginando, depois a gente ergue aqui, eu fico imaginando uma conversa, como se fosse possível de novo. Não escrevam tudo que eu estou dizendo. Nós estamos ajudando a pensar isso. Mas da mesma forma que teve a conversa de Jesus, o Espírito Santo e Deus na hora de criar o homem, e disse assim, vamos fazer o homem à imagem e semelhança de Deus? Vamos imaginar que hoje pudesse existir uma conversa entre Deus e o demônio. E o demônio olhasse lá para Deus e dissesse assim, olha a imagem e semelhança do jeito que está. Essa pessoa que você de repente lembrou aí, que está caída no chão, que está preso, que está roubando, que está envolvida no vício realmente, imagino que seja motivo de Satanás tirar um sarro na cara de Deus. É pesado isso. Mas foi a forma que o inimigo encontrou para descaracterizar o ser humano.
Eu costumo dizer que eu não sei aonde vende, eu não sei quem faz, eu não sei aonde tem, não sei quanto custa a droga, eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que sei onde ela foi inventada. Nos quintos dos infernos. Não pode ter vindo de outro lugar. Eu vejo e a gente vê todo dia pessoas chegando dessa situação e voltando para essa situação. Não existe, hoje eu não conheço, uma forma mais degradante de humilhar a imagem e semelhança de Deus. Percebe que não é à toa. Existe uma birra de Satanás com o ser humano. Nós somos imagem e semelhança de Deus e Ele não é nada. Então, como não é nada, eu preciso descaracterizar quem é. Você já viu isso? Eu não consigo subir aonde o fulano está, mas para mim ficar ao nível dele, eu abaixo ele. E é isso que a droga vem fazendo. Vem abaixando, vem baixando o ser humano. Está com o microfone aí? O N, como eu falei, está lá na comunidade 1 ano e 2 meses, né? Vai fazer 1 ano e 2 meses, né? Agora no meio da semana que vem. E também foi e é vítima dessa circunstância. Muito mais do que eu, de repente, que eu ouvi, ele viveu. Então é interessante falar um pouquinho da tua vida. Eu queria desejar uma boa noite para os irmãos. Meu nome é Enio, sou de uma cidadezinha pequenininha, chama General Salgado. Bom, eu vou contar uma história para vocês assim, é muito rápido, porque é uma história muito triste também. Eu, uma criança de 12 anos, eu conheci a droga, eu conheci a maconha. E comecei a usar maconha, aquilo para mim é uma maravilha, era muito bom. Uma droga gostosa de se usar. E foi passando-se os anos, né? Aquela droga já não era mais suficiente. Então passei a usar cocaína. E usava cocaína freneticamente, não tinha parado, não parava, usava muito. E quando isso foi acontecendo, a minha família não tinha mais controle sobre mim. Uma criança de 12 anos, vocês imaginam, uma criança de 12 anos sem nenhum controle. Então eu fazia o que eu queria e o que eu quisesse. Isso, os anos foram se passando, né? O tempo foi passando. E quando eu tinha 16 anos de idade, os meus pais se separaram. Então, meu pai foi para um lugar, minha mãe foi para outro, e eu fiquei morando sozinho. 16 anos de idade, morando sozinho. Vocês imaginam, né? Um adolescente de 16 anos morando sozinho é tudo que queria, né? Aí sim, foi aquilo que eu queria, né? Aí eu vivi realmente uma vida extremamente frenética, sem nenhum limite mesmo, né? Não tinha parada, eu bebia demais, usava muita droga, né? E a cocaína chegou a um ponto que não era suficiente também. Aí eu conheci o crack, que é a mais devastadora de todas as drogas, né? Ela vem te dar muito prazer, que nem diz o Carlinhos, né? Ela me preenchia em momentos, né? Aquilo era muito bom. Então, mas ao fim ela é uma droga de uso e é muito caro você manter o vício dela. Então, para você manter o vício, eu acabei fazendo coisas que não é coisas corretas de um cristão fazer, que não são coisas de um ser humano fazer, né? Então passei a roubar, passei a prostituir pessoas que estavam perto de mim. Eu mesmo me prostituí muitas vezes, né? E isso aí foi minha vida, né? E aquilo era maravilhoso porque eu tinha dinheiro, eu tinha as mulheres que eu queria, eu tinha uma casa para morar, eu tinha roupa das melhores, eu tinha tudo que eu queria. Estava muito bom. Mas só que a droga não me avisou de um detalhe, que um dia ela vem cobrar o preço.
um dia ela veio me cobrar. E quando ela veio me cobrar, ela veio devagarzinho, ela não veio de uma vez. Ela veio e me tirou minha família, como eu já tinha dito. Eu tinha uma namorada, fazia 6 anos que a gente namorava. Gostava muito dela, ainda gosto até hoje, né? Mas hoje, infelizmente, ela tem uma vida e eu tenho outra. Mas enfim, me tirou essa namorada que eu tanto gostava. E os anos foram passando, cada mais vezes eu usava muito mais droga, mais e mais e mais. Passava 2, 3, 4 noites sem dormir, usando droga, sem comer. Estava mais ou menos parecido ali com o Thiago, né? E o tempo passando, até que eu pensei um dia, né? Eu falei, eu acho que não tem mais nada para ela me tirar. Eu acho que ela já me levou tudo. Mas eu estava enganado. Nesse tempo eu já morava na rua, eu não tinha mais casa. Eu andava descalço, sem chinelo, sem roupas. Aí foi quando eu tive a brilhante ideia de me matar, de tirar minha própria vida. Aí tentei por 3 vezes tirar minha vida. E nesse momento, quando eu fui fazer tirar minha vida, eu acredito que Deus lá em cima enviou um anjo, o próprio Jesus desceu e ao meu lado segurou minha mão e disse: meu filho, você não vai morrer não. Desse mal você não morre, porque eu te amo e vou te tirar desse buraco onde você está. Segura minha mão, me aceita na sua vida, que eu te levantarei. Então eu pensei muitas vezes, várias vezes, em mudar de vida, em realmente sair dali. Mas eu não tinha força, não tinha coragem de fazer isso. Um dia dormindo, não me lembro se era debaixo de um todo de um boteco ou se era dentro de uma casa de alguém, de alguns amigos que a gente usava droga junto, então a gente ficava por ali mesmo. Às vezes passava a noite toda usando droga ali, que era para ter um lugar de dormir. Eu não me lembro, mas eu lembro que eu estava com muita dor, mas não era dor física não, era dor na alma. E então eu clamei a Jesus que me tirasse, que me livrasse desse mal. E naquele dia eu lembro que eu pensei, que eu conversando com Jesus, eu disse: Jesus, quando foi que eu te perdi? Quando foi que eu deixei de seguir a Ti, Senhor? Quando foi, Jesus, que eu abandonei a Ti? E então, nesse dia, era uma madrugada, amanheceu o dia, veio uma senhora e me ofereceu essa chance de uma internação, de uma clínica. Eu já tinha passado por 3 vezes em clínicas. E quando ela me ofereceu essa chance, eu aceitei. Mas como eu não tinha forças, foi uma aceitação meio vazia. Falei, eu vou, né, e deixo minha família um pouco mais contente e acabo voltando para eles e continuo minha vida normalmente. Só que lá atrás, quando Jesus disse que ia me tirar, que ia me levantar, Ele não estava mentindo. Aquela verdade que Ele disse, que Ele não é nenhum ser humano para mentir. Aquela verdade que Ele me disse, poderia até eu não ter acreditado, mas Ele sabia muito bem o que Ele ia fazer comigo. Então, apareceu a nossa casa abençoada, que é o Novo Sinai, que é a minha casa, onde eu moro. E lá eu consegui ter tudo.
tenho mais até do que eu preciso. Eu não digo valores em bens, porque esses bens que eu adquiri foram apenas acréscimos. Mas eu tenho respeito, eu tenho nome, as pessoas me chamam pelo nome. E eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego, sou registrado, coisa que eu não tinha. Eu tenho tudo que eu quero de sobra. Eu tenho 30 maravilhosos irmãos, alguns estão aqui. Então eu tenho uma família, eu tenho uma casa, e eu tenho principalmente Jesus, que é tudo para mim hoje. Se eu for contar muito da minha vida, vai demorar muito tempo, mas essa é só uma pequena parte do que eu passei. E posso dizer com toda a certeza do mundo que Jesus, quando Ele agarrou na minha mão, Ele não deixou que eu soltasse. E assim Ele faz com cada um de vocês. Eu tenho certeza absoluta disso. Quero agradecer aos irmãos pelo silêncio, pela atenção. Uma boa noite a todos. Que o Espírito Santo os abençoe. Já escutei tanta história, já escutei muita história parecida igual essa. Já escutei também bastante o ele falando, na hora que ele estava dizendo aqui, uma coisa muito clara veio para mim. Que ele estava na rua, eu não lembro se era no bar, onde que era, e veio uma senhora e ofereceu ajuda para ele. Sabe qual que é o nome dessa senhora? Hã? É o teu nome. Sabe qual que é o nome dessa senhora? É você. É você que é o responsável. Não adiantava nada a gente ter a casa lá, se essa senhora não tivesse encaminhado ele para lá. Essa mulher acreditou. Eu não conheço, mas o Enio me contou isso agora na viagem. Ele falou exatamente o que ele estava falando aqui, ele falou na viagem. Eu perguntei para ele, como foi que você conheceu lá a casa? Aí ele contou uma senhora assim, e ele usou um termo, usou várias vezes, disse isso várias vezes, uma mulher que estava sempre na igreja. Não foi, Enio? Você falou? Uma mulher que estava sempre na igreja, mas ela não estava na igreja só. Aquela mulher era a igreja, mesmo sem conhecê-la. Eu tenho certeza que ela é a igreja. E hoje você está sendo convidado a ser a igreja. Não é à toa, gente, não é à toa que está sendo tocado nesse assunto. A igreja não pode ficar alheia a essa realidade. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão matando por causa da droga. E nós precisamos acudir. É difícil? É muito difícil. Está cheio de gente que vocês vão oferecer ajuda e elas não vão querer ajuda. Tem muitos. Mas nós precisamos estender a mão e, se for o caso, acolher 7 vezes ou 70 vezes 7. Porque tem pessoas lá que já passaram por nós. Tem um rapaz que ele já perdi a conta quantas vezes ele foi lá. Às vezes ele fica 3 dias, às vezes ele fica 1 mês, às vezes ele fica 5 meses. Não tem problema. Tanto de vez que ele quiser ir lá, ele pode ir. A gente não está sendo bobo de estender a mão. Esse defunto não vale a pena queimar a vela por ele. Não é mais ou menos assim que as pessoas dizem? Não é verdade. Enquanto existir vida, tem esperança. Sabe? E eu tenho uma frase que eu adoro. Que eu prefiro me decepcionar com as pessoas do que privá-las da oportunidade. Então eu dou, e você também tem a oportunidade. Mas se ela me decepcionar, e daí? Mas você tem uma oportunidade. Já parou para pensar se você não der a oportunidade e ela não fosse te decepcionar? Você decepcionou os planos de Deus para aquela pessoa. Você era um instrumento. Eu gosto muito da afirmação que diz assim:
Mostra a minha fé sem obras, que eu mostro a minha fé com obras. E o que é a fé com obras? É acreditar, mas perdoar, de repente, aquele um que realmente não merece o perdão. E se a gente for olhar a história desses meninos, não é diferente dessas das pessoas que vocês conhecem. Ô Tom, eu posso contar um negócio aqui? Posso, né? Você não acha ruim, não? Eu nem sabia o que era, porque não achava. Não, mas aconteceu um negócio peculiar, que é típico da sociedade. Aconteceu um rapaz, que a gente não sabe quem é, fica bravo não, então. A gente não sabe quem é. Então, eu quero trazer o Tauan de novo aqui, ele vai falar, porque ele só está com 4 meses, 5, né, Tauan? 5 meses de tratamento, está meio cru ainda, né? Precisa afirmar mais, mas vai falar muito ainda, se Deus quiser, vai viajar muito comigo, dando testemunho. E tem foto dele também, né? Tem foto, deve ter engordado uns 25 quilos, mais ou menos, sem exagero, é verdade. E na hora que vieram, agora já viram um bate-papo, né? Mas na hora que vieram, me falaram, ó, tem um rapaz aí que estão pedindo internação para um rapaz, só que dentro da comunidade mesmo eu ouvi isso, funcionários. Só que é o seguinte, esse rapaz é problemático. Vamos ver se manda para outro lugar, porque esse é problema. Mas quem que é? E eu não conseguia lembrar, tanto é que não lembrava, não conhecia. Então hoje eu não recebo mais os internos assim. No começo da comunidade, quando eles chegavam, eu fazia triagem, conversava com todos eles. Agora não dá para fazer com todos, mas todo dia eu estou lá, a gente conversa. Mas então eu fiz questão, e ele sabe disso. Falei, Marca, esse é o ruim? É esse que eu quero. Ué, mas lógico, porque se for para pegar os fáceis, tem graça. Não é meu mérito, é uma questão de lógica para o trabalho que a gente faz. Aí marcou, tal hora lá no escritório, aí está o tamanho, de cabeça baixa, tá, com um casal, a dona Rosalina, né, vizinha dele, lá e o marido. Aí a gente conversou bastante, tal, ele contou toda a realidade dele, já estava saindo de quantos tempos de cadeia? 4 anos. É brinquedo? Não. Olha a cara do moleque. Ex-presidiário. Mas está aqui na igreja, estava rezando agora mesmo. Mas qual que é a diferença daqueles que estão lá hoje? Mas não é essa a história. Aí, agora no final de semana, de sexta para sábado para domingo, não sei, entraram na casa de um funcionário nosso, um funcionário da comunidade, na casa dele da cidade. Entrou uma pessoa, ele mora na frente e a mãe mora no fundo sozinha. A mãe com 80 e tantos anos mora sozinha, ele e a esposa na frente. E ele escutou a mãe dele gritando, né? A mãe dele gritou, ele correu para lá para o fundo. Na hora que ele viu, o rapaz estava segurando na mãe dele. Na hora que o rapaz viu, ele estava com o rosto tampado, né? O rapaz viu ele, o rapaz saiu correndo, pulou o muro e saiu correndo na rua. E o Ricardo, que é o funcionário nosso lá, saiu também correndo atrás dele, mas não conseguiu, porque o Ricardo saiu pelo portão e ele tinha pulado o muro, não deu para alcançar. Aí tudo normal, né? Só que o Ricardo foi na delegacia. O Ricardo foi na delegacia e foi dar queixa. E o policial falou assim, eu já sei quem foi. Foi o Tauan. Aí o Ricardo falou assim, mas o Tauan está na comunidade. Aí, tá na comunidade? Tá, ué, faz 4 meses que está lá. Aí o policial ficou meio sem jeito e falou assim, mas você tem certeza que ele estava lá nessa hora? Então estava tentando de toda forma arrumar um jeito de culpar o rapaz. É essa a postura. A gente aponta o dedo e fica muito fácil de olhar rápido. Esse policial olhou rápido para a circunstância, e a gente muitas vezes faz isso. 2 aspectos. Eu queria colocar o terceiro, não sei quanto tempo, terminando já. Não, em 10 anos, 1.500 e poucas internações que a gente fez, eu não conheço nenhum caso, nenhum, que a pessoa chegou para mim e disse assim, Carlinhos, um belo dia, sexta-feira, eu com meus 14 anos, 15, eu cheguei em casa, tomei um banho, olhei no meu guarda-roupa, peguei a minha melhor roupa, o meu melhor perfume, pentei o meu cabelo com gel, papapá.
e disse assim: hoje eu vou me apresentar para o crack. Não, absolutamente nenhum, e eu acredito que nos próximos milhares que Deus mandar para a gente, nenhum vai ter essa história. Todos eles saíram ingenuamente, como o seu filho sai, como a sua filha sai, para aquela festinha, e incentivados pela droga que mais tira o senso de consequência, que é o álcool, eles criaram coragem para dançar daquele jeito que às vezes eles não tinham coragem, os meninos para chegar e conversar com as meninas de um jeito que não tem coragem, foram criando coragem, inclusive criaram coragem para experimentar pela primeira vez. Existe dentro da tua casa, existe dentro da tua comunidade, existe na tua cidade seres humanos em potencial para serem dependentes químicos. Infelizmente essa é a realidade. Preencha o máximo possível de Deus. Preencha essas pessoas do Espírito Santo. Não deixe vazio. Se você não consegue preencher claramente e se acha que eles não estão absorvendo, preencha você, mas preenchendo até se transbordar realmente e encher essas pessoas. Segundo lugar, acredite que são imagem e semelhança de Deus. E terceiro lugar, que é o que a gente falou menos, muito cuidado, porque 98% dos dependentes químicos começaram bebendo dentro de casa. Ah, mas como faz? Não sei. Você deve saber. Se você permitir que o seu filho, com menos de 18 anos, ou o seu sobrinho, ou o seu cunhado, seja lá quem for, com menos de 18 anos, beba, você é um criminoso. Ah, não é porque eu acho que é criminoso, é porque a lei diz que é proibido fornecer, vender e estimular pessoas com menos de 18 anos a ingerir o álcool. E o álcool abre a porta para todas as outras leis. Reveja isso. Vamos dia 7 agora, nós vamos fazer um evento lá em Valentim, para arrecadar fundos para a comunidade, e vai ser o primeiro evento que nós vamos fazer assim, fora da comunidade, e é completamente diferente, que é um baile. Vamos fazer um baile para casais, só que sem bebida alcoólica. E aí, claro, a gente não ia fazer com bebida, mas a gente está fazendo junto, e tem as pessoas nos ajudando. E aí uma das pessoas disse assim: é impossível se fazer um baile sem bebida. Eu falei para ele: é possível, e nós vamos fazer. E eles aceitaram, e nós vamos fazer. É possível a sua festa sem bebida também. É possível a sua casa sem bebida. É possível a sua casa sem a decoração, entre aspas, daquele barzinho criminoso. É possível você ser moderno, você ser atualizado. Aliás, você vai ser muito mais atualizado, você vai ser muito mais para frente, se você realmente colocar essa verdade para as pessoas que estão do seu lado. Um dia, o álcool vai ter a proporção do cigarro. E hoje é cafona fumar. É ou não é? Todas as pessoas que fumam, elas não querem mais fumar. Eu sonho com um dia, isso vai acontecer, que vai ser cafona beber. Mas escrevam isso que eu estou te dizendo. E se você já assumir isso agora, você está à frente do seu tempo. É uma luta. Eu separei 12 passagens bíblicas para falar com vocês, não falei absolutamente nenhuma, ou falei todas. Porque é o seguinte, uma delas eu lembro: o inimigo está aí, rondando, para querer te atacar. O Brasil diminuiu 30% o consumo de cigarro, mas infelizmente, eu não sei se aqui é diferente, se prolifera aquele estrupício cheio de cano, onde eles ficam chupando lá, que se chama narguilé, ou narguilé, para algumas pessoas. Os métodos são para a orientação de vocês. Aquela essência vem dos mesmos fabricantes de cigarro. Eles não querem perder os clientes.
Então eles inventaram, caiu 30%, vamos inventar um negócio bonito, colorido, tal, e chega a ser 100 vezes mais forte que a maconha. Complicado. Mas aí a postura de dizer, não ter coragem, deixa as pessoas rirem de você. Quando a gente começou a comunidade, todo mundo achava que a gente estava louco. Mas hoje famílias e famílias são restauradas por causa de uma iniciativa. E tenho certeza que muitas podem e serão restauradas com a tua iniciativa. Vamos ver se eu lembro essa música aqui, para a gente terminar. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Conhece? Quero renovar o meu ser, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação, e a tua vocação é de amar. Interesses seus é o mais puro amor, o amor de Deus. A tua missão é amar. Ame e faça o que você quiser. Ame e permita que as pessoas façam o que elas quiserem. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não tocou. Já é o bastante Deus reconhecer seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo convite de vocês. Espero ter contribuído. Como sempre, não falei nada do que eu programei, mas era o que Deus queria que a gente conversasse. Estou à disposição, se alguém quiser tiver alguma pergunta, alguma coisa, também podemos conversar pela internet. Alguém quiser, tem disponível no YouTube. A gente apresentou um programa, não sei se algum de vocês assistiu, na Bandeirantes. Durante um ano a gente apresentou um programa chamado Sobriedade já. Esses programas estão disponíveis no YouTube. Tem a participação do Dunga, Roberto Tanus, Andy Resgate, Eliana Ribeiro, todas as pessoas que a gente fez o programa junto, está lá também. E o Face é Carlinhos Marques. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Palmas para Jesus, gente.